Glória a Deus, queridos. Vamos então pegar os nossos livros, né? O livro Nascidamente, também a nossa Bíblia, e vamos continuar a nossa leitura e a explanação ainda no capítulo de número 5, na página de número 71. Aí bem no meio da página tem 3 estrelinhas. Nós vamos seguir das estrelinhas para baixo. Amém, queridos? Então vamos ler, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos trazendo a explanação necessária, tá bom? Diz assim o texto do livro: no auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as demais criaturas infra-humanas, encheu o seu coração de vaidade e, desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade, que ainda lhe permitia olhar para o Criador, começou a desejar por uma vida independente. Afinal, por que manter atado a um Deus por laços e algemas, se seus braços são fortes e capazes de prover para si tudo de que necessita, não é? Fiz aqui uma paráfrase, porque somente na página seguinte dá a entender que o discurso aqui é um discurso direto. Mas vamos até aqui e depois nós continuamos, né? Então veja que a gente diz: no auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as criaturas infra-humanas, encheu o seu coração de vaidade. Alguém pode falar: olha, Alexandre, mas você escreve um livro e ao falar sobre a queda do homem, você diz que o homem estava no auge da sua adolescência. Aí alguém contencioso vai querer debater se o homem estava na sua adolescência, quando caiu, ou se estava na sua infância, ou se estava na sua juventude, o que é de uma grande tolice, né? Porque quando colocamos aqui no auge da sua adolescência, nós estamos tomando por pressuposto a parábola do filho pródigo, narrada por Jesus. Porque a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que foi pronunciada para esclarecer a obra de Cristo em relação ao homem caído. Então, quando você ler em Lucas capítulo 15, aquelas 3 parábolas em sequência, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que poderia ser chamado o filho que se perdeu, essas 3 parábolas, elas visam mostrar que o homem, a humanidade, em algum momento da sua experiência humana, a humanidade se extraviou. Então, o homem caído, o Adão caído, é como a ovelha que se perdeu, a parábola da ovelha perdida, é como uma dracma que se perdeu, que é a parábola da dracma perdida, e como um filho, que no caso é o chamado filho pródigo, como ele sai da casa do pai para viver uma vida de independência do pai. Então, as 3 parábolas precisam ser lidas reconectando o sentido das parábolas à queda do homem, Gênesis capítulo 3, porque esse é o sentido da parábola. E quando então Jesus conta a parábola do filho pródigo, referindo-se ao homem que caiu, ele diz: o filho mais moço. O pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço disse ao pai, ou seja, era o filho mais jovem, era um filho ali na sua adolescência, entrando para a sua juventude, o que não faz nenhum sentido essa abordagem da juventude, se nós insistirmos em entender a juventude como sendo algo literal. Ou seja, quando Jesus quer falar que o homem se perdeu, e ele fala que é como um filho mais moço, um filho adolescente entrando para a juventude, que se perde, ele está ali situando não uma data ou uma idade cronológica, mas ele está se referindo a um estágio de crescimento em que a vaidade aflora o coração.